pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma lição do Catecismo de Heidelberg. Nós estamos vendo o Catecismo de Heidelberg, nós vamos ver todos os catecismos reformados, lembrando que catecismo é uma tática, é um sistema de ensino da palavra, com perguntas e respostas. Bom, semana passada nós respondemos a pergunta 13. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça, satisfazer a justiça de Deus? De maneira alguma, pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. Então nós não podemos. Quem tem conta negativa, continua com conta negativa, não tem como pagar a dívida. Aí, hoje nós vamos ver a pergunta, a lição número 14, que diz assim: será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós essa dívida? Ou seja, a minha mãe, meu pai, meu cachorrinho e minha esposa podem pagar essa dívida por mim? A resposta é não. Não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar os outros. Sem mencionar que como alguém que tem a conta negativa vai pagar a dívida do outro. Ela não consegue pagar nem a própria. Onde está a base bíblica para isso, pessoal? Está lá em Gênesis 3,17, Ezequiel 18,4, Salmo 133 e Naum 1,6. Então, pessoal, nós temos que entender que uma criatura de Deus, ou seja, outro homem, outra mulher, não pode pagar o nosso pecado. Deus não vai castigar outra criatura pelo nosso erro. Olha que coisa interessante. O nosso pecado foi tão grande, tão sério, que quem deve pagar tem que ser alguém muito especial, tem que ser o homem. O homem tem que arcar com as consequências dos atos dele. Nosso Deus é um pai justo. E se o filho aprontou, esse filho tem que pagar. E outra coisa, a questão do castigo, a fúria sobre o pecado. Deus odeia o pecado. Se Deus odeia o pecado, vocês já pararam para pensar o que é você ser objeto da fúria de Deus? Porque se eu estou devendo a Deus por causa do pecado cometido, Deus odiando o pecado do jeito que odeia. Pessoal, o tempo, eu sempre dou esse exemplo, porque para nós é uma coisa difícil até de entender. Mas Deus criou o tempo. Ele não criou apenas o sistema onde nós vemos como o tempo passou, mas ele criou o tempo em si. Ele criou todas as coisas, ele criou todo o universo, ele criou todos os universos. Ele não foi criado. Então, olha o poder que esse Deus tem. E aí você vai me dizer que nós, com a nossa pequenez, com a nossa insignificância, nós vamos suportar a ira de um Deus desse? Ah, mas nosso Deus é misericordioso, ele é misericordioso. E por isso, ele traçou esse plano para a nossa redenção. Nosso Deus não é um Deus maldito, não é um Deus daqueles que nós vemos aí em mitologias, Deus melindroso, ou um Deus que se diverte com o sofrimento do ser humano. Não, muito pelo contrário. Nosso Deus é um Deus poderoso e maravilhoso. E ele é misericordioso, ele nos ama. E por isso ele traçou esse sistema. Só que nós, simples criaturas, não iríamos conseguir arcar com o peso da ira de Deus, com o peso da justiça de Deus sobre a nossa vida. E é isso que eu quero trazer para vocês. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Não, não pode. Primeiro porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Então ele não vai castigar mais um cordeiro, ele não vai castigar mais um carneiro, ele não vai castigar ninguém pela nossa dívida. Ele não vai castigar ninguém. E segundo, porque nenhuma criatura vai conseguir suportar a ira do nosso Deus.
Amém? Então, essa foi a lição do nosso catecismo de hoje. Essa foi a lição número 14 do catecismo. Semana que vem nós temos a lição número 15, tá? Então, não se esqueçam disso. Semana que vem tem mais catecismo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar teu joinha, deixar teu comentário e compartilhar esse vídeo, porque alguém pode estar precisando dessa informação, aprender essa lição do catecismo. Não se esquece que nós lançamos o nosso podcast. Toda semana vai ter mensagem em áudio que você vai poder ouvir onde você quiser, da melhor maneira que você achar. Clica aqui embaixo, o link está aqui na descrição. Outra coisa, não esquece do nosso e-book gratuito, um presente do Nascido de Novo para você, que é o e-book de indicações de leitura. Lá nós elaboramos as melhores publicações para você ter uma biblioteca cristã de peso, que vai te ajudar a extrair o conhecimento bíblico e entender esse conhecimento e aplicar na tua vida. Baixa aqui, é gratuito, você vai inserir teu e-mail, você vai receber o e-book no teu e-mail bonitinho, sem problema, gratuitamente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de cada um. Amo muito a vida de vocês. Até o próximo episódio do Catecismo.